Olá, boa tarde. O aconchego de um novo lar para crianças que precisam ser afastadas dos pais. Essa proposta do Ministério Público do Distrito Federal ao incentivar famílias a acolherem crianças de até 6 anos. No Jornal da Justiça de hoje você vai saber como fazer parte do projeto Família Acolhedoras. Mas esse é apenas um dos destaques, você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pede informações ao Ministério da Justiça sobre documento com nomes de servidores apontados como antifascistas. A ministra estabeleceu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça encaminhe as informações ao Supremo. STF retoma hoje o julgamento de medidas contra a pandemia entre povos indígenas. Tais como a retirada de invasores das terras ocupadas por índios, estabelecimento de barreiras sanitárias e acesso diferenciado à saúde. E ainda, Supremo faz parceria para a construção do Museu da Corte. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem 48 horas para enviar ao Supremo Tribunal Federal informações sobre a existência de um documento com nomes de servidores estaduais e federais apontados como antifascistas. A decisão provisória foi tomada pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, numa ação encaminhada pelo partido Rede Sustentabilidade. O partido político pede que o inquérito apure a existência do documento sigiloso e que o suposto dossiê, com os nomes dos opositores do governo Bolsonaro, feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, seja entregue ao STF. A ministra estabeleceu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça encaminhe as informações ao Supremo. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia afirmou que a possível comprovação da existência do documento escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põe em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição da República. A notícia sobre o documento com nomes de professores universitários e integrantes do movimento antifascista foi divulgada no fim da semana passada. Depois disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu uma investigação para apurar o caso e exonerou o diretor da Secretaria de Operações Integradas, a área que teria feito o dossiê. O delegado da Polícia Federal, Tiago Ferreira, foi nomeado para ocupar a vaga. O ministro Alexandre de Moraes é o novo relator do pedido de suspensão do processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que corre na Assembleia Legislativa do Estado. O ministro Luiz Fux se declarou impedido para decidir o caso. No despacho, o ministro Luiz Fux declarou incompatibilidade para julgamento do presente feito nos termos do artigo 277 do Regimento Interno do STF. Esse artigo trata de impedimento e suspeição dos ministros previstos em lei. Um processo de impeachment contra o governador do Rio tramita na Assembleia Legislativa do Estado e na semana passada Witzel recorreu ao STF. O governador questionou na corte a formação da comissão especial que vai analisar o processo de impeachment na Alerj. Segundo ele, a comissão formada foi desproporcional. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, concordou com a alegação e determinou uma nova comissão respeitando a proporcionalidade partidária, como determina a lei. Witzel é investigado por suposta fraude em contratos na saúde do Rio no combate à Covid-19. Daqui a pouco tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Quem traz agora os detalhes da pauta de julgamentos para a gente é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O plenário do STF retoma hoje o julgamento da liminar, concedida em parte pelo ministro Luiz Roberto Barroso, na ação movida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e mais 6 partidos políticos. Esta ação discute medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus em relação à população indígena. Na última sessão, o relator manteve a decisão liminar de determinar ao governo federal a elaboração de um plano de ação para a adoção de medidas que venham conter o avanço da Covid-19 nas comunidades indígenas, tais como a retirada de invasores das terras ocupadas por índios, estabelecimento de barreiras sanitárias e acesso diferenciado à saúde. O ministro afirmou que a questão envolve não só o direito à saúde, mas também o direito à vida e o direito de comunidades indígenas viverem de acordo com suas tradições.
A solução apresentada por ele levou em consideração o princípio da prevenção e a abertura de um diálogo institucional. A sessão de hoje prossegue à tarde com o voto dos demais ministros. Na pauta consta também uma ação movida por 8 estados nordestinos que questionam o corte no Bolsa Família. Eles argumentam que a medida do governo federal promove um desequilíbrio entre os entes da federação, pois o Nordeste é uma das regiões mais atingidas pela mudança. E também retira a efetividade do programa, que tem o objetivo de diminuir os efeitos da pobreza com assistência social, saúde e segurança. O ministro Marco Aurélio, que é o relator da ação, ele decidiu de forma provisória suspender os cortes enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Essa decisão será analisada hoje pelos demais ministros. A sessão plenária ela será realizada por videoconferência, começa logo mais às 14 horas e é transmitida ao vivo pela TV Justiça. E veja a seguir, que tal oferecer um lar temporário para uma criança? No próximo bloco vamos conversar sobre o assunto com a promotora Rosana Viegas e Carvalho, do Ministério Público do Distrito Federal. Continue com a gente, até já já. A Constituição Federal de 88 é um marco no reencontro do Brasil com a democracia e de nossa busca pela consolidação do Estado de Direito, no que a Constituição chamou Estado Democrático de Direito. O Ministério Público do Distrito Federal lançou uma campanha para incentivar que famílias voluntárias ofereçam um lar temporário para crianças de até 6 anos que precisam ser afastadas dos pais. É a família acolhedora. Vamos entender como isso acontece agora na reportagem. Nos abrigos podem até ter muitas crianças para brincar, mas o principal, o amor e os cuidados de uma família, nem sempre estão disponíveis. Então, nada como lar, não é mesmo? Para ajudar a criança a enfrentar melhor o momento em que se faz necessário o afastamento temporário dos seus cuidadores, em razão da violação de direitos, o Ministério Público do Distrito Federal lançou uma campanha para divulgar e chamar famílias voluntárias para participar do programa Família Acolhedora. O serviço está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e é uma alternativa ao envio de crianças para abrigos. Ele propicia que a criança, nos momentos mais delicados de sua vida, tenha um olhar para si e que possa, de uma maneira segura e afetiva, ressignificar as dificuldades que ela passou no momento de afastamento familiar. Eu tenho um neto que foi acolhido, a mãe dele tem um problema de esquizofrenia e ainda bem que ele foi para essa família acolhedora. Muito melhor do que ele ter ficado no abrigo. O programa Família Acolhedora proporciona que crianças de até 6 anos de idade que sofrem de maus tratos, negligência ou abandono da família de origem possam ter um lar temporário por até 1 ano e meio, em vez de ir para um abrigo. As famílias que se disponibilizam a dar um lar a essas crianças tão carentes de afeto, de amor, têm que passar por uma avaliação e atender alguns critérios. A Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente lançou uma cartilha para orientar os interessados. Eles devem enviar o nome completo e telefone para o e-mail do Instituto Aconchego, responsável por habilitar as famílias e acompanhar os voluntários. A fase seguinte é uma entrevista com psicólogo e assistente social, além de fazer um curso online ou presencial e receber visita domiciliar. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, sem antecedentes criminais e disponibilidade afetiva e emocional para cuidar da criança e não ter a intenção de adotar. Neste caso, o acolhimento não pode ser convertido em adoção. Essa família já acolheu 2 crianças e sabe a importância da ação. A gente pode ter um papel fundamental na reconstrução de outras famílias que passam por momentos de vulnerabilidade e que precisam de ajuda. E, na verdade, o que as crianças que saem dessas famílias precisam é de amor, é de dedicação, é um cuidado específico que o Estado não tem como dar. Os 2 acolhimentos foram experiências
fantásticas, esses acolhimentos mais longos, assim, apesar do primeiro susto inicial de receber um recém-nascido com 5 dias, mas é muito gratificante, foi uma experiência fabulosa, você vê a contribuição que você dá no desenvolvimento da criança, na interação dela com as pessoas, no amor que você dedica, e isso é muito recompensador. Enquanto as crianças recebem amor da família acolhedora, o Ministério Público trabalha para garantir os direitos dessas crianças que podem um dia voltar para sua família de origem ou serem encaminhadas para uma substituta. Se interessou? Então a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com o programa, sobre o programa Família Acolhedora. Eu converso agora com a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutora Rosana Viegas e Carvalho. Seja bem-vinda, boa tarde, obrigada pela participação, doutora Rosana. Obrigada por essa oportunidade da gente poder ter esse bate-papo sobre o Família Acolhedora, um programa tão importante na garantia do direito das crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Eu que agradeço a essa oportunidade que a TV Justiça está nos oferecendo. Que ótimo, porque esse assunto realmente é importantíssimo, né, para toda a sociedade, envolve aí todos os atores envolvidos. A família acolhedora, nós vimos ali o depoimento do casal na reportagem, há todo esse envolvimento que é importante para os dois lados, né? Para a criança, certamente não tem preço. Quais os frutos colhidos com esse projeto até agora? Bom, na verdade, o programa, o serviço de acolhimento familiar, ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Houve uma modificação no Estatuto no sentido de ele ser o acolhimento preferencial, ainda em 2012, mas no Brasil inteiro, a implementação dos famílias acolhedoras tem sido muito lenta. É natural também porque esse programa implica uma mudança de mentalidade, uma mudança muito, muito grande, né? Porque nós tínhamos antigamente os grandes abrigos, houve a mudança justamente para garantir os direitos das crianças e adolescentes, para abrigos pequenos de no máximo 20 crianças e casas-lares de 10 crianças. Isso já foi um avanço muito grande. E agora um outro salto qualitativo que o Estado brasileiro quer dar às suas crianças é o oferecimento do serviço família acolhedora. Em vez de a criança que está com seus direitos violados ficar num abrigo com 10 crianças, ou na casa-lar com 10 crianças ou num abrigo, essa criança, por intermédio do próprio Estado, ela fica em uma família que se dispõe a acolher essas crianças provisoriamente até que o sistema de justiça decida se o melhor para essa criança é voltar para sua família de origem ou extensa ou ir para a adoção. Então, promotora, é isso. Existe um acompanhamento do Ministério Público com essas crianças? Sim, o acompanhamento que o Ministério Público faz é judicial. Existe todo um acompanhamento psicossocial feito pelas equipes técnicas e em Brasília, no caso, a organização que executa o programa, o serviço de família acolhedora é o Aconchego. Então, tem a equipe do Aconchego que acompanha essa criança e a família acolhedora e a família de origem. Inclusive, dá os encaminhamentos adequados para que essa família possa se reorganizar para poder receber a criança de volta. O Ministério Público acompanha essas crianças, sim, mas do ponto de vista judicial. Por exemplo, é necessário ajuizar uma ação de alimentos para essa criança, é necessário uma ação judicial para confirmar um benefício que ela tem direito e não foi deferido. O Ministério Público ajuiza, né, todas essas ações. Promotora, para a gente finalizar aqui, que infelizmente o tempo é curto, esse assunto rende um programa inteiro, né? Certamente teremos oportunidade para falar sobre isso em um programa longo. Mas para a gente fechar rapidinho, quem quer participar, quem se interessou pelo programa,
como participar, então? As pessoas que se interessarem pelo programa devem procurar o Aconchego. Eu não tenho aqui mas é possível achar na internet rapidamente. O Aconchego organiza as turmas, orienta as famílias e organiza as turmas para dar um curso rápido, não é muito longo, são 6 semanas de preparação para que ela possa receber essa criança. A internet facilita bastante esse contato, né? Então é só procurar ali no Google Aconchego. aconchego.df.org.br. Maravilha. No site do Aconchego você vai encontrar tudo, todas as informações necessárias para participar do programa. Fica aí o serviço. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. E você vai ver a seguir: Supremo Tribunal Federal firma parceria para a construção do Museu da Corte. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal ela é muito importante para o direito tributário brasileiro porque ela estruturou o nosso sistema tributário através da definição das competências tributárias de cada ente político, dizendo que União, Estados ou Distrito Federal e os municípios podem criar e, por sua vez, quais os limites para a criação de um tributo, dizendo que se o ente político quiser criar um tributo, ele não pode superar determinadas barreiras, de forma com que, se isso acontecer, o tributo será considerado ilegal, não isonômico, confiscatório e assim por diante. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que houve fraude em candidaturas femininas na eleição proporcional de 2016 na cidade de Imbé, no Rio Grande do Sul. Veja agora esse e outros destaques da sessão de ontem do TSE. O TSE continuou um julgamento em que uma coligação era acusada de fraudar candidaturas femininas para a Câmara Municipal da cidade gaúcha de Imbé. As falsificações teriam como objetivo alcançar o percentual mínimo de 30% de candidaturas de determinado gênero estabelecido em lei. Para a maioria do plenário, foi possível comprovar fraude nas candidaturas de mulheres. Ambas fizeram campanha ostensiva para outro candidato, chamado Fabrício, não havendo uma única publicação em seus perfis na rede social Facebook que noticiem serem elas candidatas ao pleito. Outro caso sobre fraude de candidaturas femininas analisado pelos ministros foi o de Pedro Laurentino, no Piauí. Nessa ação, o plenário entendeu que o processo não tinha provas o suficiente para comprovar a irregularidade. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso do Ministério Público. Assentou a Corte Regional que nem dos depoimentos pessoais, nem da prova testemunhal ou documental, seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos, se poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Na mesma sessão, o tribunal aprovou com ressalvas as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, referentes às eleições de 2016. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Sérgio Banhos. Para o ministro Banhos, o relatório contábil tinha irregularidades, como falta de prestação de contas parcial. Mas o relator considerou que as falhas não comprometeram as contas do partido. De acordo com a análise acima, como as impropriedades não comprometeram, a meu sentir, a confiabilidade da prestação de contas, impõe-se a sua aprovação com ressalvas na forma do artigo 69 da referida resolução. Registro, por fim, que os erros constatados na prestação de contas não impediram a verificação da utilização dos recursos do fundo partidário, razão pela qual não há falar em devolução dos referidos valores ao Tesouro Nacional. A ministra Carmen Lúcia assumiu ontem o cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral durante uma cerimônia virtual interna. Ela retorna à corte 7 anos depois de ter deixado a presidência do tribunal. Como de praxe nesse período de pandemia, o ato de posse foi virtual.
Em menos de 20 minutos de cerimônia, Carmen Lúcia Antunes Rocha tornou-se ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Declaro aceitar o cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita, e prometo bem e fielmente cumprir as atribuições e os deveres respectivos em harmonia com a Constituição e as leis da República. Mineira da cidade de Montes Claros, a ministra Carmen Lúcia foi eleita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em junho para assumir a vaga aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que passou de ministro substituto do TSE para efetivo. A magistrada é autora de 7 livros e de mais de 70 artigos. Também foi coordenadora de outras 4 obras e colaborou com diversos trabalhos coletivos sobre direito. Ela é mestra em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral. Atuou como advogada, foi procuradora do Estado e professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais por mais de 20 anos, onde também coordenou o curso de Direito Constitucional. Carmen Lúcia tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal em 2006. Ela foi a segunda mulher a fazer parte do colegiado. Presidiu o STF de 2016 a 2018. No Tribunal Superior Eleitoral, ela foi a primeira mulher a comandar a corte, de abril de 2012, ano em que esteve à frente das eleições municipais, a novembro de 2013. Eu queria aqui, em nome de todos os ministros, e todos aqui a queremos muitíssimo bem, prestar essa homenagem à ministra Carmen Lúcia, que retorna a essa casa para cumprir mais uma vez a missão de bem servir à justiça eleitoral e à nação brasileira. Além do prazer pessoal e intelectual de tê-la aqui, ministra Carmen, nós também, de certa forma, reparamos a uma situação que é voltarmos a ter uma mulher e uma mulher da sua estatura integrando a composição dessa corte. Realmente é enorme honra poder estar entre os senhores mais uma vez e neste tribunal que é o Tribunal da Democracia, num tempo em que a democracia cada vez mais é necessário como produto de primeira necessidade. Portanto, este Tribunal Eleitoral no Brasil também é um artigo de primeira necessidade para o Brasil, para os brasileiros. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por, no mínimo, 7 ministros titulares e outros 7 substitutos, cabendo 3 vagas de cada categoria ao STF, 2 ao Superior Tribunal de Justiça e 2 à classe dos advogados. Assim como a ministra Carmen, que é substituta do TSE e já presidiu a Corte Eleitoral, os demais ministros substitutos, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, também já ocuparam esse posto. Os 3 magistrados são do STF. E terminou agora há pouco a coletiva do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falou sobre os dados oficiais e a estatística do eleitorado brasileiro para as eleições municipais deste ano, marcadas para o dia 15 de novembro. E quem acompanhou a coletiva e traz agora as informações ao vivo, direto do TSE, a repórter Daniela Ramalho. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, são muitos números, viu, gente? A coletiva foi de forma virtual. Os números divulgados representam o quantitativo de eleitores aptos a votar este ano. Os números foram separados por sexo, região, eleitores com deficiência, grau de escolaridade e por faixa etária, incluindo aqueles em que o voto é facultativo, que são os jovens de 16 e 17 anos e os cidadãos que têm acima de 70. O número total de eleitores é de aproximadamente 147 milhões e 918 mil. Isso representa um aumento de 2,66% em relação às eleições de 2016. Os dados não levam em conta os eleitores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, já que nessas localidades não tem eleições municipais. A maior variação do eleitorado ficou com o estado do Amazonas, com um aumento de 7,88%. O
O estado do Tocantins foi o único que apresentou redução no eleitorado, com menos 0,17%. O ministro Barroso apresentou os maiores e menores colégios eleitorais do Brasil. A região Sudeste lidera com 64 milhões de eleitores. A região com menor número é o Centro-Oeste, com quase 9 milhões. Falando dos municípios, São Paulo lidera com quase 9 milhões de eleitores e o município com menor número de pessoas aptas a votar fica em Roraima, em Araguainha, com 1.001 eleitores. Agora, Rafa, um dado interessante que também foi divulgado é que as mulheres são maioria do eleitorado. São mais de 7 milhões de eleitoras a mais com relação aos eleitores. Esses e outros dados estarão disponíveis na página do TSE na internet a partir desta sexta-feira. Agora, Rafa, imagina o trabalhão dos nossos tribunais regionais e do TSE para compilar todo esse material, hein? 5.569 municípios, não é pouca coisa nesse nosso imenso Brasil, né, Rafa? Nossa, é um ano movimentado, né? Muito trabalho, muita produtividade aí no TSE. Obrigada, Dani. Boa tarde para você mais uma vez. E o Supremo Tribunal Federal vai ganhar um museu novo. Nesta quarta-feira foi assinado o termo de cooperação do STF com instituições parceiras. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e os presidentes do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinaram o termo de compromisso. A parceria prevê, além da construção, a curadoria compartilhada do museu entre o STF e a AMB. O novo museu vai receber documentos sobre o judiciário que estão espalhados em todo o país. Atualmente, o museu aqui no STF tem uma área de 160 metros quadrados e depois da obra vai ter um espaço de 1.518 metros quadrados. O presidente do STF disse que a construção do museu é importante para manter viva a história do Poder Judiciário. A preservação da memória do Poder Judiciário não constitui apenas um tributo ao passado, mas um compromisso com as futuras gerações, que têm o direito de conhecer a história das suas instituições. Nossos monumentos, praças e museus carregam relatos que contribuem para a construção e a conservação da memória histórica, política, social e cultural do país. A conservação da memória do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, do Poder Judiciário brasileiro tem sido uma prioridade que estabelecemos. E assim nós terminamos mais esta edição do Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde.